E nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 22, versículo 1. 2 Reis 22, 1. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai Celestial, passeia, Senhor, em meio de nós. Mostra-nos, Senhor, a Sua palavra profética e que ela venha impactar o nosso interior, até produzir mudança. Dê a nosso entendimento, Senhor, o conhecimento, o discernimento, a fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, e tira toda e qualquer incredulidade daqueles que possam estar a nos ouvir, dureza espiritual que possam impedir entender e enxergar. Pois só Tu, Espírito Santo, pode fazer isso. Por isso eu lhe peço, faça-se presente, Senhor, no meio de nós. Amém e amém. Bom, tremenda palavra hoje, viu, meus amados? Prepare-se, porque de fato é uma palavra tremenda. Teremos sim profecias liberadas pelo Senhor, profecias bíblicas. Inclusive o tema de hoje é: a quem será entregue a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, ou a Arca do Testemunho. Tem vários nomes. O artefato mais procurado pelos religiosos dessa era. Como eu já lhe disse no início desse culto, é um artefato cujo até mesmo filmes, grandes produtores como Steven Spielberg fizeram, relataram filmes, né, através justamente daquilo que o mundo procura e espera, a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança será encontrada? Aonde estaria a Arca da Aliança? Eu convido, inclusive, todos aqueles que gostam de cavar, que gostam de buscar, que caçam a revelação, que caçam, são caçadores de Deus, a procurar nas palavras interiores acerca da Arca da Aliança, cujo Senhor já apresentou muitas profecias vindo do Todo-Poderoso, que com certeza irá revolucionar todos aqueles que têm fome e sede da revelação divina. Mas olha o que fala essa passagem de 2 Reis, capítulo 22, versículo 1. Trata-se de Josias. Josias. Diz a palavra do Senhor. O título é: O livro da lei é encontrado. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filho de Adaías. Ela era Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazido ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, compraram madeira
e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas para a prata, não. Eles não precisarão prestar conta da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Vamos lá? Tremenda passagem de um homem chamado Josias. Um homem cuja Bíblia fala que temia a Deus, amava o Senhor. Ele fez aquilo que agrada o Senhor. É raro, né? É raro. Pois, amada igreja, você sabia que a última vez que se viu a Arca da Aliança nas Escrituras, cronologicamente estou falando, me referindo aqui, foi no reinado de Josias. Depois do rei Josias, desapareceu a Arca da Aliança. É um mistério, não se sabe nada acerca da Arca da Aliança. Inclusive, em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 3, escuta isso porque é muito interessante, olha que fala a palavra do Senhor. Josias disse aos levitas que instruíram todo o Israel e haviam sido consagrados ao Senhor. Ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Agora sirvam ao Senhor, o seu Deus, e a Israel, o povo dele. Um homem. Nós estamos diante de um homem que acreditou fielmente no propósito da Arca da Aliança. Josias, ele acreditou fielmente no propósito e no dever de obedecer ao Senhor. Pois começaria a dizer nessa noite, assim diz o Senhor. Antes de guardar ou expor a tua Arca da Aliança, ajunte tua prata, ajunta teus tesouros, separa-os e pagues os trabalhadores para que assim eles edifiquem o templo do Senhor. Qual é o preço que você tem pago para edificar o templo? Qual é o preço que vós, diz o Senhor, tem pagado para a edificação do templo? Você tem pagado o preço? Pois em verdade vos digo, a prata e o tesouro são o preço. Isso significa simbolicamente que a sua dedicação tem valor. O seu empenho e a sua fé têm valor. A sua perseverança dia após dia tem um valor inestimável quando também o seu trabalho, o seu labor é visto pelos outros. E sendo visto o seu trabalho, edifica a casa, edifica o templo para que vocês possam guardar a Arca da Aliança, ó Josias. Edifique o templo para que você não perca a Arca da Aliança. Pois em verdade, assim diz o Senhor. Eis aí um alerta. Como pode ser visto esse alerta? Todo Josias deve preparar o templo.
Alguns devem fazer reparos e observam as suas brechas, e o Senhor continua dizendo que outros contratam pedreiros, que outros contratam carpinteiros e marceneiros para reconstruir parte do templo que foi destruído. Tenha o discernimento de se autoavaliar para fechar as brechas. Eis aí uma lição para a igreja contemporânea. Amada noiva, tenha em mente que alguns pedreiros, carpinteiros e marceneiros precisam de ajuda. Pastores, líderes, vinhateiros, para reconstruir aquilo que foi destruído. Reconstruir pedras sobre pedras o templo a fim de edificar os muros, edificar as colunas do templo. E quais são as colunas do seu templo que precisam ser edificadas, ó Josias? Quais são os seus pontos mais fortes e quais são os seus pontos mais fracos do seu próprio templo? E o que será necessário fortalecer para manter as colunas em pé? Para que não desmoronem e faz com que o templo caia tudo para baixo. Pois em verdade, um Josias que é Josias valoriza o trabalho dos carpinteiros, dos trabalhadores que se dedicam dia e de noite a levar a obra a sério. E o que é levar a obra a sério? É ter a responsabilidade de não deixar o templo ser destruído. É ter a responsabilidade de não deixar as brechas à vista do inimigo que deseja saquear os tesouros do templo. Tudo tem seu devido valor. O trabalho de um marceneiro, o trabalho de um carpinteiro, de um arquiteto, tem o seu valor. Em outras palavras, o trabalho de um pastor, o trabalho de um apóstolo, de um bispo, tem o seu valor. E quando o real propósito é a edificação da minha casa, diz o Senhor, um verdadeiro Josias sabe como reconstruir e reformar a casa. Pois sem reforma, a minha casa não estará preparada para receber a arca da aliança, a arca do testemunho, diz o Senhor. A arca da aliança, objeto mais desejado por todos. A arca da aliança, um tesouro inestimável e incalculável é o seu preço. Para um judeu, não há valor que compre a arca da aliança. Para um árabe, a arca da aliança seria a certeza de que Ismael estaria certo e de que Isaac estaria errado. Pois em verdade, a arca da aliança é a representação da minha glória, diz o Senhor. No Antigo Testamento,
a glória que caminhou com o meu exército, com o meu povo. Os judeus declaram: a Arca da Aliança pertence ao povo judeu. Quando será reencontrada, será colocado em um lugar onde nunca deveria ter saído, o templo. Por que será reencontrada? A Arca da Aliança será reencontrada e será colocado em um lugar onde nunca deveria ter saído, o terceiro templo. No caso, será colocado no terceiro templo, que será construído em breve. Os judeus, eles acreditam que a Arca da Aliança lhes pertence exclusivamente. Já os árabes, eles creem que a Arca da Aliança, levantada por Moisés e defendida por Moisés, ela seria, na verdade, a representação de um tesouro dado a Ismael. Ou seja, os árabes, eles creem na Arca da Aliança, mas eles pensam que a Arca da Aliança lhe será devolvida a eles. Se a Arca da Aliança for encontrada nas mãos de Isaac, então Ismael perderia o seu valor simbólico. Por quê? Porque a primogenitura e o presente concedido pelo Senhor seriam retirados das mãos daquele que os árabes consideram o verdadeiro primogênito. Consegue entender? Pode a primogenitura ser perdida? Pode a primogenitura ser perdida? Sim. Pois em verdade vos digo, diz o Senhor, se hoje a Arca da Aliança estiver nas mãos dos judeus, ela alimentaria ainda mais o seu orgulho, a sua vaidade e reforçaria sua autoridade sobre o mundo, fazendo com que, de uma vez por toda, Israel avance no seu orgulho e na sua exaltação, sem dar qualquer espaço ou oportunidade a Ismael. Em outras palavras, o que isso significa? Significa que para os judeus seria a confirmação absoluta de que estão destinados a dominar o mundo. A certeza de que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus que fez o povo vencer o faraó, fazendo-o sair do Egito com a mão poderosa, estaria novamente com os israelitas para estabelecer seu domínio sobre todas as nações. E assim, aos olhos de um judeu, todo mundo deveria se curvar perante Israel. Afinal, o Deus de Israel é um Deus exclusivo deles. É exatamente isso o que um judeu que não é convertido a Jesus Cristo pensa no seu coração. E isso seria um caos aos meus olhos, diz o Senhor. A arrogância de um filho mimado que recebeu tudo por parte do Pai. A arrogância de um filho que exige a herança, mas é impiedoso com seu irmão. A arrogância de um filho que diz em seu coração: somente eu estou certo, que meu irmão morra
É bem por isso que a Arca da Aliança é escondida daqueles que a vê todos os dias, diz o Senhor. A Arca da Aliança tem sido escondida dos judeus, mesmo que eles estejam tão perto, tão próximo, não conseguem ver, porque o Senhor decidiu esconder a Arca da Aliança. E é necessário que entre em cena um Josias. É necessário que entre em cena um pastor para dizer o valor real da Arca da Aliança para um judeu e para um não-judeu. É necessário que entre em cena um homem de Deus a dizer para toda uma congregação, para toda uma sinagoga: edifiquem o seu templo, edifiquem a sua casa, edifiquem-se, ó igreja, pois o Senhor está voltando e Ele deseja habitar em tua arca. Em tua arca. Mas para isso, o templo deve estar limpo e edificado. O templo deve estar preparado para receber a presença de Deus dentro da nova arca. Mas o que os judeus não entendem e que os árabes também não entendem é que o Deus de Abraão é o mesmo Deus para um judeu e para um árabe. Mas a diferença é que Satanás, de forma muito sutil e milenar, apresentou um novo Deus. E por causa da mágoa e da rejeição, aquele que foi rejeitado preferiu escolher um pai diferente daquele que se apresentou como pai de Abraão. É exatamente isso que aconteceu entre Ismael e o seu irmão. A mágoa fez separação. Pois o Deus de Isaac não é o mesmo Deus de Ismael, no ponto de vista de Isaac. O Deus de Ismael não é o mesmo Deus de Isaac, no ponto de vista de Ismael. Pois nessa noite, a palavra do Senhor veio até a igreja. Veio aos que fazem parte da descendência verdadeira de Abraão, aos que conseguem viver longe de uma guerra, longe de uma política, longe de olhos altivos, de homens gananciosos. A palavra do Senhor veio aos que foram enxertados, aos que foram acolhidos como filhos de Deus. Que todos vocês aqui citados possam entender que o Senhor tem prazer de habitar em um templo preparado. E esse templo se chama Noiva de Cristo. A noiva se torna o templo do Senhor. E Josias disse: chama os sacerdotes, preparem a reconstrução, edifiquem o templo. Pois nessa noite, o Senhor usa os meus lábios para advertir a igreja a se preparar. Porque o Deus de Isaac
e também o mesmo Deus de Ismael. Mas ambos não conseguem ver isso porque os seus olhos estão fechados por causa da inveja, por causa do orgulho, da altivez, da vaidade e da mágoa. Então Ismael diz: só Allah é Deus. E Isaac, ele diz: só Jeová é Deus. E o que a noiva diz? A noiva diz: Yeshua é Deus. Nenhum e nem o outro dos filhos de Abraão receberam o verdadeiro Deus. Porque criaram para si um Deus diferente para a competição individual e particular, entrando numa guerra que já dura de séculos a séculos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Que desperdício, né? Segundo Reis 22:1, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safá, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e manda-o ajuntar a prata que foi trazido ao templo do Senhor. Que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. O dever de um sumo sacerdote, o dever de um Ilquias, o dever de todo sacerdote é recolher toda a prata trazida ao templo do Senhor e administrá-la. E olha o que a palavra do Senhor diz. Mas isso quem está falando aqui é Josias, tá? Mas eles não precisarão prestar conta da prata que lhes for confiada, pois estão agindo com honestidade. Eram honestos. Se o seu pastor, o seu vinhateiro, haja com você honestamente e está disposto a prestar conta quando você necessita, quando você precisa, então por que não confiar? Por que não confiar neles? Sendo que foram incumbidos pelo Senhor de administrar a casa do Senhor, incumbido de construir o tabernáculo, de construir a fortaleza. Por que não confiar? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Por acaso, homens e mulheres têm trabalhado para juntar a sua prata, para ofertar na minha casa? Homens e mulheres têm feito o que é nobre aos meus olhos? Qual é o dever de um sacerdote?
O sacerdote, não seria ele digno de receber o seu salário? Os carpinteiros contratados para o serviço do templo, não seria digno de receber a recompensa do seu trabalho? Eles também. E os marceneiros e pedreiros? E os guardas? Não seriam esses merecedores? Pois em verdade eu vos digo, a igreja precisa saber honrar. Honrar o tabernáculo é honrar a minha casa, diz o Senhor, porque decidi estabelecer um novo tabernáculo, um novo templo. E eu, o Senhor, abençoo os trabalhadores para que o meu templo seja erguido em sua casa. Tenho dado condições aos trabalhadores para que, por intermédio dos sacerdotes que ajuntaram a prata durante todo o ano, possam trazer aos trabalhadores total condição de edificar o templo de cada um que vive em Jerusalém. O que isso significa? Significa que os vinhateiros devem ser honrados. Significa que a nobreza e a honestidade da liderança deve ser à vista. Significa que homens e mulheres devem se preparar para juntar sua prata e o seu tesouro para a minha obra, diz o Senhor dos Exércitos. E uma vez que o templo estiver reconstruído, uma vez que suas portas e suas colunas estiverem edificadas, uma vez que todas as brechas estiverem fechadas, uma vez que o pátio do templo estiver totalmente edificado e transformado pela obra feita pelos pedreiros e preparado para receber a Arca da Aliança, então haverá festa em todo o acampamento. E todo Israel poderá celebrar. Afinal, a Arca da Aliança não pertence somente aos judeus. Não pertence somente aos israelitas. Pertence aos árabes, aos judeus e aos não-judeus. Pertence à noiva de Cristo. Pertence aos que clamam pelo noivo. A Arca da Aliança estará de volta, diz o Senhor, em um dia próximo ao vosso futuro. Tão breve se achará a Arca da Aliança. Eis aqui uma profecia da parte do Senhor. Porém, na Arca da Aliança que será reencontrada, assim diz o Senhor, eu não estarei dentro dela. O templo edificado para o orgulho de um judeu não valerá de nada. Apenas aumentará o orgulho e a vaidade de homens gananciosos e vaidosos que encontrarão em guerras a sua solução. E acharão que na guerra eu, o Senhor, estarei com eles, do lado deles. Pois em verdade, Israel se prepara para a construção do terceiro templo.
Israel acredita firmemente que a Arca da Aliança será colocado novamente no meu templo, segundo eles. Israel acredita firmemente que todas as nações do mundo se curvarão diante deles. Israel deseja fazer escravos. Hoje, aqueles que habitam em Israel, que governam em Israel, são orgulhosos. E eu, o Senhor, detesto os orgulhosos, homens de olhar altivos. Quando Israel se der por si, descobrirá que a Arca da Aliança não estará nem com eles e nem com os árabes, mas sim com a noiva de Cristo, aquela que foi rejeitada pelo irmão mais velho. Pois até o dia de hoje, o irmão mais velho diz: eu sou primogênito, não aceito o meu segundo irmão, quanto mais um bastardo. Eu tenho direito de toda a herança de Abraão. Pois em verdade, a herança destinada a Abraão será entregue àqueles que um dia foram chamados de gentios. Assim diz o Senhor. É bom você ter anotado essas profecias. Quem entenderá? Quem ouvirá o grito daquela que grita para que as noivas acordem e preparem suas lamparinhas? Aonde está a noiva do Senhor? E aquela que me ouvirá quando falo por parte do Senhor. E aquela que estará atenta à voz do Todo-Poderoso. Os judeus terão inveja da sua irmã, cujo até o dia de hoje chama de bastarda, não filho legítimo. O conceito de saber com que eu e a maioria de vocês que estão me vendo fomos enxertados é inconcebível. Mas é isso que faz quando um homem não tem mais coração mole, mas quando o coração é duro, não aceita nem Ismael e não aceita os gentios. Porque Israel tem se tornado arrogante, orgulhoso e vaidoso. Meu Senhor e Pai Celestial, é necessário que todas essas coisas aconteçam. É necessário que sua arca seja reencontrada desde os tempos de Josias. Ainda bem que o Senhor escondeu a Arca da Aliança. Mas o Senhor decidiu com que a arca seja reencontrada e dada a Isaac.
mais nada valerá. Verdadeiramente o Senhor, quando um eleito não quer de ti, ou entrega a sua própria concupiscência, e o orgulho de Israel aumentará. Que se cumpre, Pai, o que está escrito. Amém, igreja? Glória a Deus, que palavra extraordinária, que palavra impactante. Vocês que amam a palavra, as Escrituras, vocês que estão peritos em buscar, em caçar o Senhor, anota no teu caderno e guarda essas profecias, porque vocês precisarão delas, principalmente quando elas irão se cumprir. Queridos, vocês nunca podem estar fora desse átrio, dessa Jerusalém, desse lugar, desse ministério online cujo o Senhor levantou por causa de ti, para que você entre nesse lugar, para que você faça parte e cresça junto conosco, para que você aprenda acerca de Bíblia, para que você conheça Jesus e não apenas o raso de um Deus que só dá, dá bênção. Há pessoas que querem Jesus pelo que Ele é, por acaso aqui? Há pessoas que de fato amam Deus pelo que Ele é e não pelas coisas que Ele pode dar? Se você é parte desse povo, então vem. Vem porque o Senhor está te chamando. Faça parte dessa família. Cuidaremos de ti e serás discipulado um a um. É extraordinário. Como fazer parte? O primeiro passo é você fazer o cadastro. Então tem um QR Code aqui, você aproxima seu celular e diretamente vocês irão acessar o cadastro, no qual se apresentará perguntas e vocês respondem com zelo, por gentileza. É a forma de nós lhe conhecer, para saber um pouco quem você é, e ali nós poderemos orientar a conhecer essa linda visão dessa igreja online. Se tu prefere, você pode entrar no site da igreja, igrejaouce.br, também certamente está escrito aqui, e vocês podem esclarecer toda qualquer dúvida que você tiver sobre a visão da igreja, está tudo lá, e também tem um cadastro. Se você desejar, faça o seu cadastro e nós estaremos juntos e certamente irás crescer muito. Tá bom? Terminamos para hoje, nessa terça-feira, foi extraordinário. Agradeço ao Senhor por tudo aquilo que temos recebido e desejo para você uma excelente semana e que sábado vocês não percam, porque será outra pérola extraordinária. Lhe aguardo lá, 21 horas, sábado, nesse canal de YouTube.